todos nós, como diz Romanos 3:23, né? Todos pecaram. Todos pecaram. Independente de estar hoje cometendo uma prática específica de pecado. Todos pecaram em Adão. Todos precisam da graça de Jesus. Romanos 3:23. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são essas coisas palpáveis, não são essas coisas visíveis. O reino de Deus não é isso. Se não vejamos, meus irmãos, nós alguns domingos atrás falamos sobre isso, sobre o reino de Deus, o estilo do reino de Deus, que pelo que diz a palavra de Deus, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Vamos ler alguns versículos aqui. No livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Se você puder abrir. Êxodo 19, versos 5 e 6. Existe uma promessa. Essa promessa consiste em Jesus Cristo. O texto está falando para o povo de Israel, para o povo hebreu, que eles serão constituídos reino de sacerdotes. Vamos lá? Êxodo 19, versos 5 e verso 6, que diz o seguinte: agora, pois, isso é lá no começo, se diligentemente ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, e guardarem o meu conserto, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Então, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nós temos uma promessa, algo que Deus falou que Ele vai fazer com o povo. Vocês vão ser, se vocês guardarem o meu conserto, a minha aliança, o meu estilo de ser, o estilo de ser que eu estou querendo imprimir no coração de vocês. Se vocês guardarem isso, vocês vão ser um povo peculiar, uma nação santa, um povo constituído de reino, um reino constituído de um povo que é sacerdote. Isso vai acontecer, isso lá em Êxodo. Mas aí, meus irmãos, caminhando mais um pouco, o Senhor fala várias vezes sobre isso, mas no livro de Isaías, capítulo 61, no verso 6, o profeta trata da parte de Deus, lembrar o povo dessa promessa feita lá no início, em Êxodo. Isaías 61, verso 6. O que Isaías fala para o povo no verso 6 de Isaías 61? Mas vós, é como se estivesse lembrando, né? Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Vocês vão comer das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Isso é uma lembrança de promessa. Se lá em Êxodo o Senhor prometeu que vai fazer do povo dele aquele que guardar o conserto, eu vou fazer de vocês uma nação, um reino de sacerdotes. Aqui em Isaías ele está lembrando. Tudo isso aqui é só uma promessa até agora. É algo que o povo creu, esperou, e muitos deles não alcançaram por conta da morte que veio antes. Como o livro de Hebreus fala isso muito claramente. Aqueles homens lá que estão inseridos na galeria dos homens, dos heróis da fé, depois lê, meus irmãos, Hebreus capítulo 11, aqui é uma injeção de ânimo para que nós tenhamos fé no nosso Deus. Aí fala: que mais direi? O que falarei de Gideão? O que falarei de Baraque, de Débora? O que eu falarei de Sansão? O que eu falarei de tantos outros homens? E aí no fim dessa listagem de pessoas que são pessoas bíblicas, personagens importantíssimos na trajetória de Israel, eles falam assim: mas eles sem nós não foram aperfeiçoados. Parece uma desconsideração do escritor, não parece? Mas é porque eles todos ficaram só na promessa, na esperança. Morreram na confiança de que um dia, como disse Jó, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive, mas ficaram só na promessa. Nós não. Nós viemos chamados depois de Cristo. Nós vivemos a promessa. Irmãos, a gente é muito privilegiado. Nós vivemos, nós sabemos tudo aquilo que foi prometido lá para o povo hebreu. Nós sabemos que aconteceu e nós vivemos hoje. A presença de Jesus Cristo conosco e com a igreja. Irmãos, nós somos muito privilegiados. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse, meus irmãos, vamos lá no último livro da Bíblia, no capítulo 1 de Apocalipse, quando o texto fala, agora já não é mais a promessa, agora em Cristo já aconteceu, os versos 5 e 6 de Apocalipse, capítulo 1, que diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez, vamos dizer,
nos fez, vamos dizer, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Jesus, só Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos.